Eu não entendo por que as pessoas nessas celas no ventre do inferno eram diferentes daquelas em outros lugares em tormentos. Havia muito que eu não entendia. Eu simplesmente ouvia Jesus e fiz um registro de tudo que eu ouvi e vi para a glória de Deus. Pelo que pude ver, as células pareciam estar em um círculo sem fim. Havia uma única alma em cada cela. Gemidos, lamentos, suspiros e resmungos vinham das celas enquanto passávamos por elas. Não havíamos andado muito quando Jesus parou em frente a outra cela. Quando olhamos para dentro, uma luz apareceu. Jesus fez a luz. Eu parei e olhei para uma alma que eu sabia que estava em grande tormento. Era outra mulher, e ela era de uma cor cinza azulada. Sua carne estava morta, e as partes que haviam se deteriorado estavam caindo dos ossos. Seus ossos foram todos queimados, profundamente, carbonizados, e ela usava pedaços de roupas esfarrapadas. Vermes estavam rastejando para fora da carne e dos ossos delas. Um odor sujo enchia a cela. Como a mulher anterior, ela também estava sentada em uma cadeira de balanço. Ela estava segurando uma boneca de pano. E enquanto ela balançava, ela chorava e segurava a boneca de pano contra o peito. Grandes soluços a sacudiam o corpo, e gritos de lamento vieram dela. Jesus me disse: ela também era uma serva de Satanás. Ela vendeu sua alma a ele, e enquanto ela estava viva, ela praticou todo tipo de maldade. A feitiçaria é real, disse Jesus. Esta mulher ensinou e praticou feitiçaria e levou muitos ao caminho do pecado. Aqueles que eram professores de bruxaria recebiam atenção especial e uma quantidade maior de poder de Satanás do que aqueles que simplesmente o praticavam. Ela era uma adivinha, uma vidente e uma médium para o mestre dela. Ela ganhou grande favor de Satanás por todo o mal que cometeu. Ela sabia como usar os poderes das trevas para ela e para Satanás. Ela ia aos cultos de adoração ao diabo e elogiava Satanás. Ela era uma mulher poderosa para ele. Eu me perguntava quantas almas ela havia enganado para Satanás. Eu olhei para esta casca óssea de uma alma, chorando por causa de uma boneca de pano. Apenas um pedaço de pano sujo. A tristeza encheu meu coração e as lágrimas encheram meus olhos. Ela segurou com força a boneca de pano, como se isso pudesse ajudá-la. Ou talvez ela pudesse ajudar a boneca. O cheiro de morte enchia o lugar. Então eu a vi começar a mudar como a outra mulher. Ela foi primeiro uma senhora idosa de 1930 e depois uma jovem dos dias atuais. Vez após vez, ela fez esta fantástica transformação diante de nossos olhos. Esta mulher, disse Jesus, era o equivalente a um pregador de Satanás. Assim como o verdadeiro evangelho é pregado a nós por um ministro real, então Satanás tem seus falsos ministros. Ela teve o tipo de poder satânico mais forte, pelo qual ela foi obrigada a vender sua alma para receber. Os dons malignos de Satanás são como o lado oposto da moeda para os dons espirituais que Jesus concede sobre os crentes. Este é o poder das trevas. Esses obreiros de Satanás trabalham no ocultismo, nas lojas de feitiçaria, como leitores de palmas e em muitas outras maneiras. Um médio de Satanás é um poderoso trabalhador satânico.
Esses indivíduos são totalmente enganados e completamente entregues a Satanás. Alguns trabalhadores das trevas não podem nem falar com Satanás, a menos que seu médium fale por eles. Eles fazem sacrifícios humanos e de animais ao diabo. Muitas pessoas entregam suas almas a Satanás, elas escolhem servi-lo ao invés de mim. A escolha deles é a morte, a menos que se arrependam de seus pecados e me invoquem. Eu sou fiel e vou salvá-los de seus pecados. Muitos também vendem suas almas a Satanás, pensando que viverão para sempre, mas eles terão uma morte horrível. Satanás ainda pensa que pode derrubar Deus e atrapalhar o plano de Deus, mas foi derrotado na cruz. Tirei as chaves de Satanás e tem todo o poder no céu e na terra. Depois que esta mulher morreu, ela veio direto para o inferno. Os demônios a trouxeram até Satanás, onde com raiva ela perguntou por que os demônios tinham controle sobre ela. Pois na terra ela pensava que ela os controlava. Lá eles cumpriam as ordens dela. Ela também pediu a Satanás o reino que ele havia lhe prometido. Satanás continuou mentindo para ela mesmo depois de sua morte na terra. Ele disse que iria restaurá-la à vida e usá-la para seus propósitos novamente. Por engano, ela conseguiu muitas almas para ele. Então suas mentiras pareciam razoáveis para ela. Mas no final, Satanás riu e a desprezou. Ele disse a ela: Eu te enganei e te usei todos esses anos. Eu nunca vou te dar o meu reino. O diabo acenou com os braços para a mulher, e parecia que sua carne estava sendo arrancada de seus ossos. Ela gritou de dor quando um grande livro preto foi trazido para Satanás. Ele abriu e passou o dedo pelas páginas até encontrar o nome dela. Ó sim, disse Satanás, você me serviu bem na terra. Você me trouxe mais de 500 almas. Ele mentiu e disse a ela, sua punição não será tão ruim quanto as outras. Uma gargalhada maligna soou. Satanás se levantou e apontou um dedo para a mulher. E se levantou um grande vento e encheu o lugar. Um som como um trovão uivante saiu dele. Ah, disse o diabo, obtenha o seu reino se puder. Então uma força invisível a atingiu e a jogou para o chão. Você vai me servir aqui também. Satanás riu enquanto ela tentava se levantar. A mulher gritava de dor, enquanto a carne continuava a ser arrancada de seus ossos por demônios. Ela era arrastada de volta para a jaula. Ela se lembrou das promessas de Satanás. Ele disse a ela que ela iria ter todo o poder. Ele disse a ela que ela nunca morreria. Ele disse a ela que tinha poder sobre a vida e a morte, e ela acreditou nele. Disseram a ela que Satanás poderia impedir qualquer coisa de matar. Satanás contou-lhe muitas mentiras e prometeu-lhe muitas coisas. Jesus disse, eu vim para salvar todos os homens. Desejo que todos os que estão perdidos se arrependam e invoquem o meu nome. Não é minha vontade que alguém pereça, mas tenha vida eterna. Lamento dizer, a maioria não se arrependerá de seus pecados antes de morrer e virá para o inferno. Mas o caminho para o céu é o mesmo, para todas as pessoas. Você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você deve ir ao Pai em meu nome e se arrepender de seus pecados. Você deve sinceramente dar seu coração a Deus e o servir. Filha, continuou Jesus, a próxima coisa que vou revelar a você é ainda mais horrível. Eu sei que isso vai te entristecer. Além disso, quero que o mundo ouça e saiba o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nestas celas, tanto quanto você pode ver, estão as almas em tormento. Cada vez que as celas são preenchidas, o inferno se alarga para receber ainda mais almas. Você tem todos os seus sentidos no inferno. E se foi cego na terra, será cego no inferno.
Se você tiver apenas um braço na terra, você vai ter apenas um braço no inferno. Devo dizer-lhe para se arrepender, pois o inferno é um lugar terrível, um lugar assustador, um lugar de terrível tristeza e eternos gritos de arrependimento. Por favor, eu imploro que você acredite no que eu digo, pois é verdade. Isso foi tão difícil para mim que fiquei doente várias vezes durante a preparação deste livro. Eu vi coisas no inferno que são horríveis demais para contar, ainda mais terríveis do que os lamentos de tormento, os odores de carne em decomposição e o horror dos fogos do inferno, com seus poços profundos. Eu também vi coisas que Deus não me deixou escrever. Quando você morre na terra, se você nasce de novo pelo Espírito de Deus, sua alma vai para o céu. Se você é um pecador quando morre, você vai imediatamente para o inferno ardente. Demônios com grandes cadeias arrastarão sua alma pelos portões do inferno, onde você será jogado nos poços e atormentado. Com o tempo você será levado perante Satanás. Você sabe e sente todas as coisas que acontecer com você no inferno. Jesus me disse que existe um lugar no inferno chamado centro de diversão. Almas confinadas aos poços não podem ser levadas para lá. Ele também me disse que, embora os tormentos sejam diferentes para diferentes almas, todas são queimadas com fogo. O centro de diversão tem a forma de uma arena de circo. Várias pessoas que serão objeto de entretenimento são levadas para o anel central do centro de diversão. Essas são pessoas que conscientemente serviram a Satanás na terra. São elas que, por vontade própria, escolheram seguir Satanás em vez de Deus. Nas laterais da arena estão outras almas, exceto as dos poços. As almas do anel central eram líderes do mundo oculto antes das suas mortes. Eles eram médiuns, adivinhos, feiticeiros, leitores de mente, bruxos e feiticeiros. Todos aqueles que conscientemente fizeram a escolha de servir a Satanás. Quando eles estavam vivos na terra, eles enganaram a muitos e os levaram a seguir Satanás e para o pecado. Aqueles que foram enganados e foram levados a cair em pecado, vinham e atormentavam seus enganadores. Um por um, eles foram autorizados a torturá-los. Em um desses tormentos, ossos espirituais foram separados e enterrados em diferentes partes do inferno. A alma foi literalmente despedaçada e as partes espalhadas pelo inferno em uma espécie de caça demoníaca ao tesouro. As almas mutiladas sentiam uma dor tremenda. Aqueles fora da arena podiam atirar pedras em quem estava no ringue. Todos os métodos imagináveis de tortura eram permitidos. As almas atormentavam, chamavam pela morte, mas essa morte é eterna. Satanás deu as ordens para que tudo isso fosse feito. Esse é o seu centro de diversão. Jesus disse: Eu tirei as chaves do inferno de Satanás há muitos anos. Eu vim e abri estas celas e deixei o meu povo sair. Pois no tempo do Antigo Testamento, antes de eu realmente dar a minha vida na cruz, o paraíso ficava bem perto do inferno. Essas células já estiveram no paraíso. Agora Satanás as usa para seus propósitos malignos e ainda fez mais. Ó leitor, você, arrependa-se dos seus pecados, antes que seja eternamente tarde demais, pois todos virão diante de mim no julgamento. O paraíso foi movido de sua posição perto do inferno quando eu morri e ressuscitei pelo poder de Deus, meu Pai. Mais uma vez direi a você que estas celas, com 23 quilômetros e 300 metros de altura, servem de prisão para aqueles que foram obreiros das trevas de Satanás, aqueles envolvidos em qualquer tipo de pecado que tinha a ver com poderes demoníacos, ocultismo e adoração satânica. Jesus disse: Venha, quero mostrar-lhe uma coisa. Imediatamente estávamos a cerca de 800 metros no ar, no centro do ventre do inferno.
e no centro do bloco de celas de 27,3 quilômetros de altura. Parecia estar um poço onde nem o topo nem o fundo podiam ser vistos por causa da escuridão. Uma luz amarela começou a encher o lugar. Eu segurei firme na mão de Jesus. Querido Senhor, perguntei, por que estamos aqui? De repente, veio um vento com força de furacão e um som poderoso e impetuoso. Grandes ondas de fogo começaram a subir pelas laterais das paredes das celas, queimando tudo em seu caminho. As chamas alcançaram dentro de cada cela e trouxeram gritos lamentáveis de dor e angústia. No entanto, Jesus e eu não fomos tocados pelas chamas. O medo brotou dentro de mim quando vi as almas dos perdidos correndo para o fundo das pequenas celas, tentando encontrar um esconderijo. Um som maligno começou a se erguer à nossa esquerda. Eu olhei e Satanás estava de pé, com suas costas de volta para nós. E ele estava todo em chamas. Mas ele não estava sendo queimado. Ao contrário, foi ele quem causou o incêndio. Agora ele estava engolfado pelas chamas, apreciando os gritos dessas pobres almas perdidas. Enquanto Satanás movia seus braços, grandes bolas de fogo disparavam dele. Gritos de partir o coração e grandes gritos de dor vieram das celas. As almas dentro estavam sendo queimadas vivas por este lago de fogo, mais quente do que quente, e ainda assim elas não podiam morrer. Os demônios também se juntaram ao riso, enquanto Satanás ia de cela em cela, torturando os perdidos. Jesus disse: Satanás se alimenta do mal. Ele se gloria na dor e no sofrimento e ganha poder com isso. Observei Satanás enquanto uma chama amarelo-avermelhada com bordas marrons crescia ao seu redor. Umas rajadas de vento selvagens sopraram suas vestes que não queimaram. O cheiro de carne queimada encheu o ar. E percebi novamente que os horrores do inferno são reais. Satanás atravessou as chamas e elas não podiam queimá-lo. Embora eu só visse suas costas, eu podia ouvir sua risada maligna em todos os lugares. Observei enquanto Satanás subia em uma nuvem de fumaça, levando a corrente de fogo com ele para o topo da barriga do inferno. Eu escutei quando ele se virou e em voz alta anunciou que, se ao menos que todas essas almas o adorassem, ele daria a elas uma chance na arena divertida. Não, por favor, Satanás, vamos te adorar. Elas gritaram em uníssono, enquanto todos começavam a se curvar em adoração ao diabo. E quanto mais o adoravam, mais era sua fome de adoração. Os sons de louvor soaram cada vez mais alto, até que as vigas do inferno ressoaram com o clamor. Jesus disse: Todos estes que ocupam as celas do inferno ouviram o verdadeiro evangelho enquanto estavam vivos na terra. Muitas vezes minha salvação foi oferecida a eles. Muitas vezes meu espírito os atraiu. Mas eles não quiseram ouvir a mim para serem salvos. Enquanto Jesus falava, Satanás dizia a seus súditos: Este é o seu reino, todo o reino que você sempre terá. Meu reino cobre toda a terra e o mundo abaixo. Eu ouvi gritar: Esta é sua vida para a eternidade. Enquanto gritos de arrependimento vinham das celas em chamas, Jesus disse: Minha salvação é gratuita. Quem quiser, venha e seja salvo deste lugar de castigo eterno. Eu não vou rejeitá-lo. Se você foi uma bruxa ou um feiticeiro, mesmo que você tenha um acordo por escrito com o diabo, meu poder o quebrará e meu sangue derramado vai te salvar. Vou tirar a maldição maligna de sua vida e resgatá-la do inferno. Dá-me seu coração para que eu possa desacorrentá-lo e libertá-lo.